Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, que o Senhor tem por nós, Pai. Então, Pai, aqui, Senhor, está o teu filho, Senhor, Diácono Diogo, a qual, Senhor, eu creio que vai ser o pastor oficial dessa tua casa, que está aqui, Pai, com a responsabilidade de trazer, Senhor, o alimento para a tua igreja, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, use ele, Senhor, que ele venha falar, Senhor, não o que ele quer, Pai, mas que o Senhor já colocou no seu coração, na sua boca, meu Pai. A tua palavra, como o Senhor diz assim, diz, eu sou o que sou. Então, Pai, ajuda ele, Senhor, nas suas decisões, para que ele venha, Senhor, se tornar um homem forte, Senhor, em Cristo Jesus, meu Pai. Que ele venha se tornar um homem, Pai, de Deus. Que ele venha, Senhor, falar, Senhor, coisas, meu Pai, que seja direcionada do céu, meu Pai. E que ele venha, Senhor, cuidar, Senhor. Venha cuidar, Senhor, das ovelhas, a qual o Senhor, meu Pai, deu nas suas mãos. Porque quando o Senhor olhou, meu Pai, ali para Davi, o Senhor viu que aquele menino, Senhor, ele lutava pelas ovelhas, meu Pai. E ele disse, Samuel, vai até a casa de Jessé e unge aquele que vai ficar no lugar de Saul. Pai, se ele tivesse dito, vai lá e unge aquele meninozinho que cuida das ovelhas. Mas não, Pai, ele deixou ainda algo para Samuel ver, meu Pai. Então, Senhor, aqui, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Abre, Senhor, as nossas mentes, que eu sei, Senhor, que a palavra hoje, Senhor, vai ser direcionada aos nossos corações. Então, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, né, irmãos? Ouvi que Deus está operando milagres, né, ainda. Glória a Deus. Me vem à mente novamente o que aquela mulher disse, irmãos. O que me chamou a atenção nesta casa foi os milagres que eu vi. Aí eu fiquei tentando procurar, meu Deus, qual foi os milagres que essa mulher viu que eu não vi, né? Deus sabe todas as coisas, irmãos. Aquela palavra que eu trouxe aqui no domingo, uma breve reflexão para ajudar, né? Glória a Deus e aleluia. A direcionar aquele homem, como o Emerson já tinha falado na sexta-feira. Eu levei aquela palavra lá na irmã Fernanda. E quando eu cheguei no culto, o Senhor fala aquela palavra que tu foi lá na casa da minha serva e disse para ela, né? Fala. E eu comecei a pedir a oportunidade aqui, comecei a ministrar acerca, né? Acerca de Pedro. Irmãos, vamos falar hoje de Ezequias, capítulo 31, versículo 20 e 21. Vamos falar logo o final, né, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21. Eu falei o livro de Ezequias, né? 2 Crônicas. O pregador parece que já está no céu. Oh, glórias. Cadê o Ezequias, hein? O livro de Ezequias, hein? Assim diz, irmãos, 31, versículo 20 e 21. Ezequias fez assim em todo o Judá, fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Toda boa obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, e fez com todo o coração e prosperou. Sempre é bom pegar o final das coisas. Mas foi difícil para Ezequias organizar a casa de Deus.
Se você for ler o capítulo 30, vai falar acerca da Páscoa, da festa da Páscoa, de algumas coisas que aconteceram. E vai falar sobre ídolos, sobre que o povo de Deus estava idolatrando ídolos. E a gente vai lá para esse final aí dizendo que Ezequias fez o que era reto, o que era verdadeiro. Mas como foi difícil para Ezequias organizar a casa de Deus, as coisas de Deus. Porque o texto vai dizer que o povo de Deus idolatrava ídolos, tinha ídolos. Parece que num contexto aí, o Deus ficava em segundo plano. Então estava tudo desorganizado lá em Judá, a casa de Deus, e Israel. Deus levanta um homem para organizar o que estava errado. E a gente chega nesse final aí dizendo que Ezequias fez o que era reto, verdadeiro, que estava no coração, que Deus colocou no coração e prosperou. Seria tão bom, acho que Ezequias, se acabasse aí. Ezequias fez tudo certo, irmão, e se o final fosse aí, era bom demais. Porque ele trabalhou para organizar. Mas é assim na nossa vida, irmãos. A gente faz as coisas certas, a gente ama, faz com o coração, mas a luta ela não deixa de cessar, irmão. Aí Ezequias chama o povo, Israel mais em cima, né? E para o povo chegar até Israel, Jonis, era inclinado. Aí Ezequias tem a estratégia: vamos fazer o seguinte, povo, vamos criar aqui algumas fontes de água, para quando o povo chegar lá em cima, não se cansar muito. O que é que eu trago para nós nesse texto? Tem hora que cansa, irmão. Tem hora que se nós não estivermos próximos um dos outros, buscando a presença de Deus, orando pela vida um dos outros, cansa, irmão. O povo se cansava para subir até lá em cima. Aí Ezequias tem uma estratégia: vamos criar fonte de águas próximo uma das outras, que o povo vai bebendo água e vai conseguir chegar lá em cima e não vai estar cansado. O povo não vai se cansar. Só que tem coisas, irmãos, que a gente abre, que a gente faz, que são brechas para o inimigo, irmãos, entrar e invadir a nossa vida espiritual, entrar dentro da nossa casa e querer destruir. E aparentemente nós vamos criar algo e parece que é bom para nós. Era bom para o povo nascer, porque o povo ia subindo, ia bebendo água, e o corpo ia estar hidratado e não ia se cansar quando chegasse lá em cima. Mas só que abriu uma porta para o inimigo também, irmãos, entrar. Porque quando aquelas fontes de água foram criadas, Senaqueribe, vai falar de Senaqueribe, que simboliza ali o inimigo de nossas almas. Seria fácil Senaqueribe subir com os soldados e destruir Judá e Israel, porque tinha fonte de águas, para eles era o melhor. Aparentemente Ezequias reúne o povo, cria essas fontes, para o povo foi bom, mas abriu uma brecha para Senaqueribe chegar lá em cima mais rápido e destruir o povo. Tem coisas que a gente cria, irmão, que parece bom, mas são coisas que vão abrir brecha para o inimigo mais rapidamente entrar e destruir a nossa casa. Aí lá e vai Ezequias reunir o povo novamente: vamos fechar as fontes, senão o Senaqueribe vai subir com o exército e vai nos matar, vai destruir todo mundo. Tem coisa que nós criamos e são nós que temos que fechar, irmão. Somos nós que damos legalidade para o inimigo invadir e entrar, e somos nós que temos que ter a sensibilidade espiritual de Deus na nossa vida para fechar essas brechas.
porque senão o inimigo ele entra, irmão. A palavra diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Quando tem uma facilidade maior ainda, aí é que é mais rápido a destruição. Reúne o povo, vamos fechar as fontes de água, que é para nós, pelo menos, ter um pouco mais de tempo para criar estratégia para Senaqueribe não subir tão rápido e destruir e nos matar. Aí lá vai o povo, reúne de novo, fecha as fontes das águas, para tentar impedir Senaqueribe de subir mais rápido, e para eles criarem estratégia para se defender. Deus está nos dando tempo, irmão, para criar estratégia e nos defender. Só que às vezes nós não estamos raciocinando, nós não estamos pensando como Deus pensa espiritualmente. A irmã Fernanda me falou uma coisa. Eu disse: irmão Fernando, hoje nós temos dois tipos de crente. Verdade, irmão. Tem um crente espiritual que ele enxerga as coisas, que ele consegue nessa espiritualidade que vem de Deus sobre a nossa vida enxergar e não abrir essas brechas para o inimigo destruir. E tem um crente superficial, irmão, tudo tá bom, tudo é normal, não, isso aqui é normal, tá tudo bem. Se isso aqui acontecer, tá bom. Aí quando o inimigo entra, que pega essas legalidades, ele destrói, irmão. Ele destrói. A gente vai lá para o 32. 32 do versículo 1 ao 8. Diz assim, ó: depois destas coisas, desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, intentou conquistá-las. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ezequias se empenhou, edificou todo o muro, quebrando até as torres, levantou outro muro por fora, fortificou o Nilo nas cidades de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pois os oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não tema, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior que está conosco. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aí, irmãos, o texto diz que o homem vinha sanguinário para matar, irmão. Você acha que o inimigo está brincando conosco hoje, irmão? Ele vem para destruir mesmo, para matar, irmão. Você acha que o que está acontecendo no mundo inteiro, em alguns bairros, é o inimigo, irmão, usando as pessoas para matar mesmo, irmão, derramar sangue de vidas. É assim que vinha Senaqueribe, irmão. Só que quando as fontes, as brechas foram tampadas, Ezequias e o povo de Deus ganhou tempo. O texto vai dizer que ele fez armas, aprontou, organizou o povo para estar pronto para a guerra. É guerra todos os dias, irmão. É guerra todo instante, irmão. É direto guerra acontecendo. Não acaba de chega uma bênção, não dá nem tempo nós comemorar a bênção, já vem guerra de novo, luta, irmão. O texto diz lá, como nós lemos no início, que ele prosperou, não deu tempo nem o homem prosperar direito, já aí vem o rei já querer destruir Judá, Israel, irmão. E a estratégia de Senaqueribe era pegar as cidades fortes, porque se ele destrói a cidade forte, o resto era babá, meu irmão.
Qual é a fonte, irmão, que ainda está aberta, dando brecha para o inimigo? Se tem fonte aberta, dando brecha para o inimigo, ele ganhando mais força contra a nossa vida, vamos fechar, irmão. Que aí não vamos ter tempo de se preparar para a guerra. Vamos ter tempo de se preparar para a guerra. O texto vai falar de armas. Ele fez armas para o povo, para o exército. Quais são as armas que nós estamos usando? O texto diz que Senaqueribe vinha com um braço de carne. Aí Ezequias disse: conosco está o Senhor. Ele vem com um braço de carne para nos destruir, mas conosco está o Senhor. E o texto diz no final que o povo abraçou a ideia. O povo guardou as palavras que Ezequias falou. Então ali o povo começou a ganhar força, irmão, para enfrentar aquele rei. E onde é que nós ganhamos forças, irmão? No Senhor. O texto diz que com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. Então a força que Ezequias tinha não vinha do braço de carne. Muitas das vezes queremos usar nossas forças, irmão. Eu vou conseguir, porque eu sou. Pai, não, irmão, nós não conseguimos. Mas quando nós declaramos que conosco nessa guerra está o Senhor, ei, irmão, é vitória na certa, irmão. É certa a nossa vitória quando nós declaramos assim. Mas às vezes as fontes estão tão abertas, várias fontes, brecha ao mesmo tempo, que nós não conseguimos enxergar isso, irmão. Fecha as brechas. O texto diz que construir outro muro, irmão. Muro simboliza proteção. Quer dizer, se Senaqueribe subisse lá em cima, ele não conseguiria enxergar o que estava dentro, porque tinha 2 muros. Muitas das vezes nossos muros estão baixos, irmão. E quando os muros estão baixos, o inimigo enxerga o que está lá dentro. Quando a luta está tão grande sobre a nossa vida, as guerras acontecendo contra a nossa vida, os muros baixam, irmão. Às vezes nós não temos essa espiritualidade e deixamos os muros baixar. Aí o inimigo vai enxergar o que está lá no teu coração, ele não consegue sondar. Mas quando nós, no meio da luta, começamos a falar, colocar para fora, dentro do coração dele ou dela está isso aí, agora que eu vou entrar e vou conseguir destruir. Porque o muro é tão baixo. Ele não sonda o coração, mas pelas palavras que nós declaramos no meio da luta, ele enxerga lá. Vixe, eu já sei o que está no coração dela ali. Está murmurando direto, é aí que eu vou entrar. Em vez de estar abençoando, está amaldiçoando. Vixe, agora pronto, agora a fonte se abriu de vez para mim poder entrar e destruir. Vamos construir o muro, irmão. Se já está alto, vamos aumentar mais ainda as fiadas do muro, para o inimigo não enxergar o que está dentro. Glória a Deus. Você está compreendendo em nome de Jesus? Deus é bom, né, irmão? O texto diz que Ezequias foi fiel, Nardim. Não falo de fidelidade, irmão, de dar um dízimo, não. Ezequias, o coração dele era fiel a Deus. E quando nós somos fiel a Deus, nós não estamos isentos de luta. Não é porque a nossa fidelidade a Deus está afiada, está alinhada, que nós vamos ser isentos de luta, não, Senhor. Isso aí não vai passar por luta, não, essa daí não. Ai, não, aí é que vem, irmão. O cara era fiel, prosperou, e a luta veio pesada, irmão. O rei veio sanguinário, Senaqueribe, para matar o povo. O texto diz que ele permaneceu fiel. Eu não vi nesse contexto aqui ele murmurando, não. E agora? Tem dia que tem vezes que nós estamos assim, irmão, tem dia. E agora o que será de mim? Por que aconteceu isso? Toda a vida nós questionamos. O texto fala aqui de nenhuma maneira que Ezequias foi contestar a Deus. Senhor, eu acabei de prosperar, já mandou isso aí. Ele não falou isso não, irmão. Que ele estava preparado, irmão. Ele era fiel a Deus.
E quem é fiel a Deus e guarda essa palavra no coração, não questiona o que está acontecendo não, irmão. Não questiona. Alguém questiona uma bênção, Nardim? Chegou uma bênção na tua vida, tu vai questionar porque chegou? Só questiona a luta, nós, meu irmão. Senhor, tem certeza que isso é de ti mesmo, essa bênção? Duvido nós falar isso, irmão. Nós vamos dizer que foi Deus. Se a bênção chegou, de nenhuma maneira nós questionaremos. Foi Deus que deu, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que fez isso. Só questiona a luta. Obrigado, eu duvido, irmão, nós dissemos isso. Obrigado, Deus, porque chegou a luta. E não, irmão, nós vamos questionar. De nenhuma maneira Ezequias questionou, aceitou, se preparou, organizou o povo, fechou as brechas, construiu o muro para vencer Senaqueribe. Ao invés de nós nos prepararmos, irmão, nós vamos questionar. Ao invés de ter só uma fonte de água, vai logo jorrar tudo, brecha para todos os lados, irmão. O Jurandir é bombeiro, ele sabe. Se um cano furar na parede, minha irmã, ela vai sair em algum canto. Ela vai abrir brecha em algum canto. Aí estava escancarado para Senaqueribe subir, irmão. Tem água à vontade aqui. Rapaz, ainda construíram fonte de água para nós subir mais facilmente lá em cima. Tá bom demais, vamos invadir e matar todo mundo. Vou falar com as minhas palavras, talvez aqui as pessoas assim, para que eu fui fazer essas fontes de água? Já dei, foi mais legalidade para ele vir e subir logo de uma vez e nos destruir. Para que eu fiz isso? Ele pode até ter pensado assim, não está na Bíblia não, irmão. Mas sabe o que é que acontece hoje? Primeiro a gente dá legalidade para depois pensar, irmão. Primeiro a gente cria as fontes, dá as brechas para depois pensar. Por que não pensam antes de criar essas brechas, dar essas brechas? Glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo em nome de Jesus? Acho mais interessante, mas que Deus não abandona a gente. Pode chegar uma luta na sua vida, na sua casa, na minha, mas de nenhuma maneira Deus abandona. Mas nós temos que ter ação, nós temos que criar estratégia para nós conseguirmos enxergar espiritualmente a presença de Deus nas nossas vidas. Ezequias, ele teve ação. No capítulo 32, no versículo 20, diz assim, ó: o rei Ezequias, porém, e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram aos céus. Em vez deles questionarem por que estavam passando aqui, se reuniram, clamaram aos céus. E o que foi que aconteceu, irmão? Em vez de nós clamar, irmã Neta, nós vamos querer ir contra Deus, irmão. O que foi que eu fiz? Aí logo pensando, foi que eu fiz, onde foi que eu pequei, qual foi a minha erro? A gente fica doido, irmão, e a gente não consegue achar nada. Clama aos céus. Não importa os acontecimentos, as lutas, o que tem vindo contra a tua casa, a tua vida, clama aos céus. Aí quando a gente clama aos céus, como fez Ezequias, olha o que é que acontece. Então o Senhor enviou um anjo, irmão. Só basta um anjo, irmão. Tinha quantos lá? 4, era? Tinha 4 lá no Irami. Só basta um anjo. Mas para enxergar, irmão, Deus trabalhando, enxergar os anjos, Deus enviando esse recurso, tem que estar espiritualmente conectado com Deus, irmão, afinado na palavra, recebendo a palavra no coração. Tem que compreender que quando clamar aos céus vai vir resposta de Deus. Aí a resposta de Deus demora um pouquinho e já vai de novo questionar, irmão. Perde tempo. Tem gente perdendo tempo, Emerson. Tem gente perdendo tempo questionando a Deus em vez de clamar aos céus, como fez Ezequias e Isaías. Aí não consegue enxergar o trabalhar de Deus, irmão. Só vê luta, só vê destruição. Não consegue enxergar. Sabe o que era que Deus estava
demonstrando também para aquele povo e para Ezequias que eles dependiam de Deus, irmão. Tem momentos que o Senhor vai nos ensinar que para nós entendermos que nós dependemos de Deus, irmão. As nossas forças nós não conseguimos nada. Se nós formos com os nossos pensamentos, nós não vamos a lugar nenhum. Não, irmão. Tem momentos que Deus vai permitir surgir algo para nós entendermos que nós dependemos de Deus. Eu fui com Samuel hoje, né, Samuel? Entre aspas, abri uma porta para o Samuel, né? Parecia que era uma porta, né, Samuel? E diante daquela situação, ele disse assim: Samuel, tudo é no tempo de Deus, mano. Tudo é no tempo de Deus acontece. Ezequias tinha certeza no coração que no tempo de Deus o recurso viria, irmão. Ezequias sabia que se ele pegasse as estratégias vindas do Senhor, irmão, e não ficasse sozinho no lamento, porque muitas das vezes nós se isolamos e começamos a lamentar. Onde foi que ele buscou estratégia, irmão? Em Deus. Ele buscou estar mais próximo de Deus, para que ele recebesse de Deus as estratégias para vencer o rei da Síria. Imagine, muitas vezes nós botamos a mão na cabeça, irmão. Agora, já vamos logo aceitando a derrota, irmão. Deus não começou nem a trabalhar, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? É assim ou não é? É desse jeito, irmão. Lamentamos, botando a mão na cabeça, Deus querendo trabalhar, Deus querendo agir, querendo enviar recursos, querendo abrir porta, querendo trabalhar na nossa vida espiritual, querendo nos aproximar mais de nós. Nós lamentando com a mão na cabeça. Ai, quem lamenta, irmão, perde tempo. Quem questiona, perde tempo. Ele buscou estar mais próximo de Deus. Ele começou a compreender. Eu posso falar nas minhas palavras: realmente nós dependemos de Deus, nós não somos nada. Acabei de prosperar. Acabei de afinar minha fidelidade com Deus, e já vem outra luta. Eu dependo de Deus mesmo. É Deus na minha vida. É Deus mesmo na minha vida. Se não for Deus na minha vida, nada acontece. Aí muitas das vezes os nossos muros precisam de uma restauração, irmão. Construir é difícil, irmão. O muro caindo totalmente no chão para construir de novo é difícil. Uma construção é difícil. Mas restaurar, dá para restaurar, irmão. Dá para acontecer uma restauração. Quando nós deixamos Deus restaurar a nossa vida, nós estamos dando legalidade e compreendendo que nós dependemos de Deus, irmão, para tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os príncipes dos chefes, no arraial do rei da Síria. E este voltou envergonhado, irmão. Ei, o Deus que nós servimos, irmão, ele envergonha o inimigo, irmão. Não é nós que é para ser envergonhado, não, irmãos. É Deus na nossa vida, para o inimigo voltar envergonhado, irmãos. Mas tem vezes, irmão, que você vê crente: ixi, está ali o irmão, vou drobar a rua. O crente nem se desviou ainda. Vixe, o irmão, ele vai falar de Deus para mim. Corre, irmão. Sabe por quê, irmão? Isso acontece quem não conhece a palavra de Deus. Porque quando os pastores chegam lá em casa, que eu estava bebendo, pode mandar tudo e voltar para trás. Quero nenhum aqui em casa, não. Eu dizia com o pastor Marcondes e o pastor Eduardo: pode mandar voltar daí, que eu estou bebendo. Não entra nenhum aqui. Mas eu conhecendo Deus, drobar a rua, porque lá vem o meu irmão e pode vir uma palavra de Deus do céu para a minha vida, irmão. Pegou Jesus igual Pedro. Começou lá na sexta-feira, e quando eu comecei a falar de Pedro: olha, está aqui a ceia. Não tente negar o Senhor 3 vezes, irmão. Não quero não, não quero negar não, não quero mais não.
Olha a importância, irmãos, né? De nós fazermos a obra do Senhor com amor. De nós entregarmos, tá aqui Deus, eu estou fazendo, mas eu sei que é Tu que convence. Eu sei que é Tu que vai trabalhar nas vidas, Senhor. Eu sei que é Tu que vai trabalhar na vida do meu irmão. É Tu que vai fazer ele ajudar a vencer aquela luta, aquela batalha. É Tu, Senhor. Estou só aqui intercedendo, entregando nas Tuas mãos. Ezequias sabia que ele não conseguiria vencer Senaqueribe com as suas forças, irmão. Isaías, nós tem duas opções. Ou a gente vai com as nossas forças lutar contra ele e perdeu, então a gente clama aos céus para Deus enviar anjos para trabalhar conosco, para lutar conosco, que nós alcançamos a vitória. Aí, irmão, quando eles clamaram ao céu, aí os homens ficaram fortes, irmão. Aí quem estava próximo de Ezequias, que talvez estava fraco, já começou a se fortalecer. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. Então as palavras da nossa boca, irmão, mesmo que esteja difícil, mesmo que talvez a fiada do muro tenha caído, nós temos que falar palavras positivas, irmão. Senhor, eu sei que está difícil. Eu sei que eu estou enfrentando essa causa. Me parece que eu estou sozinho, mas eu sei que Tu estás ao meu lado, Senhor. Não tem homens nem mulheres ao meu lado me ajudando, mas eu sei que Tu estás comigo. Então eu só preciso de Ti, Senhor. Era duas opções que eles tinham, irmão. Duas opções. Além de voltar envergonhado para a sua terra, quando entrou na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas mataram ali a espada. Senaqueribe morreu, irmão. Crente não morre, irmão, crente vive. Quem morre é o diabo, já está morto. Tem crente morrendo antes irmão, a luta nem chegou, já tem gente desesperada. Já tem gente aceitando a derrota, irmão. Consultou nem a Deus, Senhor. Já está aceitando antes de chegar, irmão. O anjo de Deus derrota o exército da Síria, irmão. Se um anjo, irmão, faz isso, imagine se vier mais, irmão. Aí qual é a nossa reação, irmão? Muitas vezes, irmãos, a luta está tão pesada que nós enfraquecemos, irmão. Nosso coração fica fraco. A luta está tão grande, pesada. E um dia que o nosso coração ele se fortalece em Deus, irmão. Irmão, eu estou cansado hoje aqui. Cheguei cansado, irmão. Eu até imaginei ligar para o João Nilson, irmão. João Nilson, escalou o obreiro aí para ministrar, mas que hoje está cruel, mano. Mas eu fui o escolhido da noite, irmão. Você foi o escolhido da noite para estar aqui. Entendeu? Então vale a pena deixar de lado o cansaço, depois de um dia de trabalho, irmão, um dia de labuta, de luta, para estar na casa do Senhor, irmão. Ninguém perde nada aqui dentro, irmão. Porque aqui de alguma forma, alguma maneira, Deus vai ministrar o nosso coração, nós vamos se fortalecer, irmão. Quando eles clamaram os céus, irmão, fortaleza veio sobre a vida desses homens. Porque só imaginar, irmão, com certeza alguém correu logo lá. Ezequias, Senaqueribe está lá embaixo, toda a tenda, tudo armado, vão já subir para nos matar, destruir. A notícia mal corre ligeiro, né, irmão? Notícia boa só falta não chegar, irmão. Mas uma mal é ligeiro. Com certeza alguém subiu correndo, nem água bebeu. Subiu logo lá em cima para avisar que o rei da Síria estava lá embaixo, já com as tendas armadas. Selfie. Morre um lá não sei aonde, irmão. Uma vida foi saqueada lá não sei aonde. Já tem um ali batendo. Já todo mundo já sabe de tudo. Não é assim? Ixi, eu vou logo mandar aqui para os irmãos que estão lá não sei aonde, que estão perto de lá. Irmão. Duvido,
irmão, naquele momento ali, subiu lá em cima: Ezequias, está vindo fortaleza de Deus sobre a tua vida. Subiu nenhum. Tem dia que acontece conosco, irmão. Tem dia que não aparece ninguém, dá uma palavra de ânimo, de fortaleza para nossas vidas. Só chega notícia mal. Além de tudo, é preciso ter fé de que Deus é maior do que tudo e todos. A fé de Ezequias era em um Deus que tem braço forte e que luta as nossas batalhas. Às vezes Deus levanta um dentro de uma casa, irmão, para lutar. E às vezes você olha ao seu lado, não tem ninguém lutando com você dentro da sua casa. Aí se você não tiver, e nem eu, fortaleza para buscar Deus, irmão, nós cedemos. Nós não aguentamos a pressão das lutas. Nós entregamos os pontos. Nós já passamos a não confiar mais em Deus, acreditar em Deus. Porque só um está lutando, irmão. Foi difícil para este homem, irmão. O cara teve que organizar a casa de Deus. Idolatria operava ali, naquele momento, nesse contexto. Teve que organizar as coisas tudinho. Veja nesse texto, irmão, que nós não podemos relaxar. Chegou a vitória, se prepara cada vez mais. A bênção chegou na tua vida, na tua casa, se prepara cada vez mais. Porque talvez foi difícil organizar a casa de Deus, tirar o que estava operando naquele momento, que era a idolatria. Talvez isso foi difícil, mas mais difícil ainda foi a próxima luta de Ezequias, que foi lutar contra um rei sanguinário, irmão. Desejo de derramar sangue. Então as lutas, elas a cada dia elas vão se intensificando, vai ficando mais pesado. Nós temos que buscar mais armas em Deus. Nós temos que cada vez mais cavar as estratégias de Deus para suportar o que está vindo pela frente. Aí nós alcançamos uma vitória, vamos para a praia beber água de coco, tá bom? Aí Deus dizendo: meu filho, minha filha, cuidado que depois dessa água de coco o negócio vem mais pesado. Depois desse relaxamento aqui na praia, o negócio vai vir mais pesado amanhã. Irmão, tem momentos da nossa caminhada que nós relaxamos. O momento que eu fiz aquela cirurgia, irmão, foi um dos momentos mais difíceis da minha caminhada com Deus. Só Deus sabe disso. Foi difícil, porque constantemente eu estava nos cultos, dificilmente eu faltava um culto, e passar aqueles dias longe da casa do Senhor, irmão, foi duro para mim. Mas eu estava lá deitado, quando a fé os irmãos bateram lá em casa, irmão. Eita, chegou, eu dizendo só comigo, chegou o reforço lá do céu para a minha vida. Os irmãos não sabem nem o que eu estou enfrentando aqui no meu particular. As lutas que eu estou passando aqui interno comigo, a falta daquela, da proximidade do corpo de Cristo, daquele calor dos meus irmãos, só eu sei. E quando os irmãos bateram lá, que entraram lá em casa, ai, irmão, como se tivesse assim um bálsamo vindo sobre a minha vida, de restauração, de renovo, de confiança em Deus. Chega o reforço do céu. Então quando Ezequias clama mais Isaías aos céus, os homens que estavam fracos, Jurandir, irmão, a espada maior que tinha lá, talvez eles pegaram. Essa aqui é minha. Com essa daqui nós vamos enfrentar o rei. Os irmãos estão entendendo, compreendendo? Tem coisas que nós temos que fazer
Mas tem coisas que só Deus faz, irmão. Vencer aquele rei sanguinário, só clamando aos céus, irmão. Eles fizeram o que estava ao alcance dele. Reuniu o povo, Ezequias, fecharam as fontes, para paralisar mais um povo de Senaqueribe, aquele exército. O que estava ao alcance de Ezequias foi feito. Mas para vencer aquele rei, irmão, tinha que clamar aos céus. Tem luta, irmãos, glória a Deus e aleluia, que só clamando aos céus. Tem luta que é só clamando aos céus e Deus enviando anjos, irmãos. A cena da nossa irmã ali, eu não queria nem imaginar estando perto, irmão. Engasgada, eu não queria nem imaginar estando ali perto. E tem hora que a gente não enxerga nada numa situação dessa. A gente não vê nada, irmão. A mestre disse aqui que ela clamou. Chegou ao quê, irmão? Quando ela clamou, ajuda divina. Pessoas que não conseguiram nem mais ser vistas depois daquela ação. Era como se Senaqueribe olhasse assim: vixe, que exército grande é aquele, que povo valente é aquele. Ei, irmão, o inimigo de nossas almas tem que enxergar Deus em nós, irmão. O inimigo de nossas almas, ele tem que enxergar Deus em nós. Nós temos que transmitir a luz que vem do Senhor, irmão. Quando isso acontece, o inimigo ele é envergonhado e ele é destruído pelo Senhor. Amém? Vamos já encerrar, viu? Só ler aqui a conclusão. Creia no Senhor, que luta por você, te defende, porque Ele é maior do que tudo e todos. Quando somos fiéis ao Senhor, aprendemos a depender de Deus. No meio das dificuldades, quando tapamos as fontes que o inimigo encontra em nossas vidas, reconstruímos os muros para nos proteger. Ficamos livres de muitos desgastes. Por isso precisamos fortalecer nosso coração, crer que Deus é sempre maior para intervir de forma poderosa. Lute, mas não lute com as suas forças e nem eu lutar com as minhas forças. Lute com as forças de Deus. Foi lutando com as forças de Deus que o rei da Assíria, todo o exército foi envergonhado, foi destruído. Amém? Recebe essa palavra no teu coração e agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Comanda aí, né, gente?